Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2018, quinta-feira. O número do verbete é 4.612. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 15 máximos. O título do verbete é Abertismo Multicultural, a especialidade Universalismologia. Quem redigiu o verbete é a professora Luísa Consciência, que reside em Portugal, não é isso? E já escreveu 4 verbetes, né? A professora Luísa, ela é graduada em Psicologia, especialista em Psicologia Clínica e Psicoterapia. Ela é portuguesa, natural de Moçambique, voluntária da Conscienciologia desde 2014, tenepsista desde 2015, docente de Conscienciologia desde 2018, né? Então vamos à definição. O abertismo multicultural é a predisposição de a consciência lúcida contactar, interagir, conviver e comunicar-se com pessoas de diferentes culturas, de modo fraterno, interassistencial e cosmoético, a partir do autodiscernimento evolutivo, com o objetivo de contribuir para a reurbanização planetária. Pensenologia: o holopensene pessoal da abertura multicultural, o mater pensene pessoal da fraternidade, a flexibilidade autopensênica, os ortopensenes, os lúcido-pensenes, os cosmoético-pensenes, os harmonopensenes e os neopensenes. A fatologia: o abertismo consciencial, a autovivência multicultural, a predisposição inata à convivência sadia com as diferentes etnias, o discernimento evolutivo, a ampliação do nível de cosmovisão, o sorriso acolhedor, a empatia sendo ponte de aproximação. Empatia foi o verbete de ontem, né? O contato frequente com outros povos, a evitação de julgamentos superficiais ou estereotipados, o ato de estar lúcido em qualquer cultura ou lugar, as viagens internacionais, a visão de conjunto da evolução consciencial, o senso de perspectiva perante as várias referências culturais, o temperamento otimista realista, a família nuclear, as diferentes mesologias, as peculiaridades de cada cultura, a dignidade implícita na convivialidade fraterna, o uso da discrição quando necessária, a ausência de discernimento evolutivo embasando os choques culturais, as reconciliações e para-reconciliações grupo-kármicas. Bem, nós lemos aqui só algumas linhas, né? A fatologia tem 23 linhas, né? Mais de 20 linhas. Agora, na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a matriz cultural da paraprocedência, o curso intermissivo, a recuperação de megacons, a projetabilidade lúcida, a para-aculturação das equipes de amparadores extrafísicos e das comunexes evoluídas, e a central extrafísica da fraternidade. Depois, lá na argumentologia, lá na página 4, nós temos o item holoculturologia, onde tem em ordem crescente 5 formas de influência sadia dos sistemas socioculturais, promotoras de reciclagens individuais e grupais, em comunidades intra- e extrafísicas. Uma listagem aí com 5 itens. Na remissiologia, nós destacamos abertismo consciencial, choque cultural, condicionamento cultural, culturologia, diferenças culturais, matriz cultural e para-aculturação. Nós lemos só alguns, né? Tem 15 itens aqui na remissiologia. Agora, a frase enfática. A autovivência lúcida do abertismo consciencial multicultural, promotora da ampliação da cosmovisão e do senso universalista, gera condições propícias para a reurbanização planetária. Como se posiciona você, leitor ou leitora, quanto ao abertismo multicultural? Procura compreender a realidade subjacente à diversidade cultural a partir do autodiscernimento evolutivo? A bibliografia específica aqui tem 4 referências.
Dicionário de Argumentos, Homo Sapiens Pacíficos, Homo Sapiens Urbanizados e o Léxico de Orto Pensatas, todas obras do professor Valdo Vieira. Vamos aqui à mega-análise, que é constituída de 20 palavras que se destacam no verbete. Essa mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, é composta pelo Cláudio Monteiro, o André Chataloff, a Zilá Padilha, a Nilzabeth Correa e o Eucárdio de Rosso, aumentando a equipe cada vez mais, né? Diversidade, flexibilidade, convivialidade, comunicabilidade, cosmovisão, poliglotismo, universalismo, paradiplomacia, para-aculturação, para-reconciliação, interdependência, intercompreensão, intercooperação, interaprendizagem, interassistência, maxifraternidade, reurbanização, universalismologia, holoculturologia e cosmoeticologia. Ô Luísa, antes da gente partir aqui para as perguntas, a gente sempre pede aí para a verbetógrafa falar como foi a escrita desse verbete, o que aconteceu, como foi sua pesquisa. Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar as pessoas aqui presentes, as pessoas que estão à distância, os amigos evolutivos no cosmos, a presença e mediação do Amin nesta tertúlia, na defesa deste verbete, o trabalho desenvolvido pela Enciclosapiens. Não posso deixar de referir que estou num espaço que é aberto a qualquer pessoa que queira aqui vir assistir, debater ideias, e também o aspecto destas tertúlias poderem estar acessíveis em qualquer parte do planeta, desde que haja internet, ainda há essa condicionante, mas para todos os efeitos, qualquer pessoa, e para quem está fora aqui de Foz, é muito importante esta ponte de contacto. Falo pela minha própria experiência, apesar de eu ter um grupo bastante sustentado em Portugal, que me permite ter acesso aos cursos, às dinâmicas, mas na verdade este contacto aqui está para além das fronteiras, que tem muito a ver com este verbete, que é além das fronteiras, não haver fronteiras, não é? Ainda temos aqui a restrição da língua, mas no futuro, quem sabe, se possa progredir também nessa matéria, não é? Em relação ao tema, eu tenho um interesse genuíno, é uma coisa que me acompanha, de gostar de compreender as consciências, todas elas, perceber como é que cada consciência procura fazer o seu processo com mais ou menos lucidez, o que é dificultador ou o que é facilitador do seu processo evolutivo, portanto a cultura onde ela está inserida, a mesologia, não é? Todos os aspectos, é algo que me interessa. Eu gosto de estudar, gosto muito de estudar a consciência, eu gosto de estudar a consciência, resumo assim. Portanto, este tema tem a ver com isso e resolvi, após alguma reflexão, escrever este verbete depois de ter estado com um grupo que eu acompanhei no início do ano. Durante 6 meses acompanhei um grupo de refugiados e achei a experiência muito enriquecedora. Então comecei a refletir sobre estas coisas todas e resolvi escrever este verbete. Também não posso esquecer aqui a minha história pessoal nesta existência atual. Eu nasci em África, nasci em Moçambique, os meus pais eram portugueses, vivi até aos 10 anos de idade, onde contactei com todas as etnias que existiam em África. Quando regressei a Portugal, também eu tive que me adaptar a uma nova cultura, apesar da língua aqui ser igual. Isto para chamar a atenção que há muitas nuances nesta história da humanidade, não é? E mesmo dentro da própria cultura nós temos variantes. Aliás, a propósito disso, aqui na definologia há uma palavra que eu, se pudesse, substituiria, mas isto é só, mesmo que não se substitua, quero deixar aqui bem claro que quando digo com pessoas de diferentes culturas, eu quero dizer com todas as culturas. Não é só a interação
em culturas diferentes é a interação na própria cultura, porque as pessoas são diferentes e têm a sua história milenar. Outra coisa que também queria deixar aqui uma nota é, eu neste verbete uso 2 vezes a palavra internacional, mas cada vez me faz menos sentido usar esta palavra. Parece-me que tem mais sentido usar a palavra planetário e um dia vamos todos dizer cosmos de uma forma mais espontânea. E penso que está tudo por agora. É porque internacional é relativo, né? É. Para quem está no Brasil, internacional, quem está fora do Brasil. Mas quem está fora do Brasil, o Brasil é internacional para ele. Então, realmente não é uma palavra mais muito abrangente, né? É. Tudo bem então, pessoal? Podemos ir aqui para as perguntas? Então vamos lá. Começando com a cidade de Conceição dos Ouros, a Marilux, é nossa voluntária aqui. Patologia, na página 2, na primeira linha. Ela pede se você pode comentar sobre a predisposição inata à convivência sadia com as diferentes etnias. Depois, bom, tem uma segunda parte. Primeiro ela quer comentar isso aí. Este item tem muito a ver com aquilo que eu descobri em mim própria, desta reflexão para escrever o verbete, porque às vezes nós temos, isto também quero deixar aqui este exemplo, nós temos características, temos atributos conscienciais que não temos noção disso. E este foi um deles, porque eu de facto tenho uma predisposição, eu gosto de conhecer as outras consciências e está para além da cultura de onde elas estão inseridas. Portanto, é isto que eu quero dizer aqui. Tenho esta predisposição, mas para quem não tenha, tudo se cultiva, tudo se aprende. Isto tudo é acessível, nós somos consciências e nós todos podemos aprender tudo, não é? É isto que eu quero trazer. Aí ela pede para você fazer uma correlação entre essa predisposição inata com a terceira ortopensata. Do universalismo, a pessoa renasce, é mesmo isso? Agora estou a pensar na pessoa que enviou a pergunta. Ia dizer o nome, mas não é suposto. É mesmo isso. Universalismo, a pessoa renasce em famílias de diferentes etnias, em vidas humanas sucessivas, a fim de caminhar abertamente para a vivência do universalismo. Tem tudo a ver com esta aprendizagem ao longo das múltiplas existências, não é? E isto faz refletir porque é que ainda existem tantos conflitos na atualidade, ainda vão existir durante algum tempo, não é? Porque é que se nós temos um pouco de cada cultura na nossa história pessoal, o que é que ainda nos prende? Isto é para cada um refletir por si. Eu faço as minhas reflexões, cada um faz por si. E ao mesmo tempo, porque muitas vezes aquilo que nos prende é porque nós olhamos aquilo que nos separa das outras consciências. Se nós passarmos a usar um viés diferente, de olhar para aquilo que nos une, que tem a ver ali com também a empatia, que faz a ponte de contacto, a ponte de ligação, o que é que nos aproxima de cada consciência? Qual é o link? Há qualquer coisa que nós podemos estabelecer contacto, por muito diferentes que sejamos. Portanto, esta ortopensata revela o nosso processo de aprendizagem ao longo das múltiplas vidas. E é isso que nos torna também singulares. No fundo, nós somos universalistas, porque nós já vivemos em todas as etnias, praticamente, né? Todas as etnias, todas as culturas, só que é isso que você falou, a gente não está lúcido, né, para esse processo da multiexistencialidade, né? Agora ela pergunta, Fatologia, página 2, a última frase. Pode argumentar a respeito do abertismo multicultural como o primeiro passo na direção do universalismo e do Estado mundial? Quando nós nos abrimos para a interação com as outras consciências, quando nós começarmos a trazer isto na diversidade, porque é fácil estar com os afins, é fácil estar com as pessoas que nós temos muitos pontos de contacto. Se pudéssemos, estaríamos sempre com essas pessoas, porque tudo flui, tudo está sintonizado. Agora, esta é uma oportunidade imensa que nós temos de poder estar
neste planeta com a diversidade de consciências em patamares diferentes. Isto é uma oportunidade de treino muito grande. Portanto, este abertismo a esta diversidade, no meu entendimento, é precisamente este primeiro passo para nós todos começarmos a interiorizar e poder dar também o contributo para um dia chegarmos ao Estado Mundial. Bom, agora ela pergunta na numerologia, na página 3, para você, se você poderia expandir todos os itens dessa sessão. Página 3, Página 3 já e vi, numerologia. sim. No fundo, estes itens, continuamos a falar de abertismo, certo? Portanto, é esta abertura ao mundo. E abertura ao mundo também implica uma conduta cosmoética, é uma abertura lúcida. Na definição eu digo consciência lúcida. Nós não estamos a fazer esta abertura levados pelo emocionalismo, embora o emocionalismo, as emoções sejam importantes para nós identificarmos as nossas características. Nós não estamos a ser levados, não estamos a ser levados, somos nós que estabelecemos este contacto, é completamente diferente. Implica esta conduta cosmoética e isso desenvolve este exercício também de compreensão multicultural, esta compreensão lúcida, esta lucidez dos meios onde nós estamos, das pessoas com quem contactamos. E isso vai resultar também na nossa forma como nós comunicamos com os outros. E a receptividade, esta disposição, este acolhimento à diferença. E por último, ainda não é o último, senso universalista, portanto esta abertura, esta compatibilidade pluralista, não é? E por último, sim, a mega fraternidade, esta afetividade transversal a todas as manifestações conscienciais. Portanto, estamos a falar de abertismo, estamos a falar de tudo o que nos move para precisamente termos esta ponte de contacto com as outras consciências. A mim, posso aproveitar? Então, Luísa, parabéns pelo verbete. Obrigada. É que aqui eu estava vendo justamente essa questão da conduta cosmoética que você coloca aqui. Dentro da tua experiência que você teve agora, disse que conviver com os refugiados, né? O que você poderia falar para a gente a respeito dessa conduta, né? Nesse momento, como que ela está sendo feita, assim, como tu viu ela acontecendo lá? Porque nós aqui, a gente fica a observar, né? Porque a gente está longe, né? Mas eu fico vendo quando passa essa reportagem, né? A forma do tratamento que ainda essas consciências estão tendo, né, nesse momento. O que tu percebeu assim dentro da tua vivência? Em relação ao grupo com quem eu estive, na interação que tive com o grupo, para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Eu tive num grupo, foi uma atividade que eu estive a fazer de voluntariado durante 6 meses. Foi uma situação que me foi trazida pela equipa extrafísica, é muito claro para mim isso, e eu estou muito grata pela experiência. E a experiência que eu tive foi estar num grupo. Era um grupo com várias pessoas, nem sempre era o mesmo número, mas era o grupo onde eu estava era o próprio local de trabalho dessas pessoas, e aquilo que eu fiz de trabalho ou de voluntário, que foi trabalho voluntário, foi ajudar esse grupo na adaptação para a língua portuguesa, para poderem comunicar, para eles poderem se integrar na comunidade, não é? Onde iriam passar a viver, e também ajudar em alguns aspectos que por vezes surgiam mesmo da própria integração. E foi um trabalho magnífico porque eles eram todos diferentes, maioritariamente da Síria. Havia uma pessoa do Iraque, 2 pessoas do Irão, uma pessoa da Palestina, mas a maioria da Síria, e havia um respeito muito grande nesta interação. Posso dizer que, sabendo que há toda uma cultura associada que eles trazem,
e havia um respeito muito grande no nosso contacto para com eles e ao contrário também. E esta conduta cosmoética, não é? No fundo, há este respeito a todas as consciências, mas também há aquele momento em que é preciso colocar alguns limites, não é? Isto que eu quero dizer é acolher e ser assistencial o mais possível, mas também ter presente, não nos excluirmos dessa equação, não é? E foi um trabalho muito interessante. Posso dizer uma experiência que tive uma vez que estava a dar aulas, que havia um aluno que recorrentemente trazia muitos temas associados à guerra, porque é a vivência que ele tem, é a história que ele tem da sua vida, e ele não concebia a vida de outra forma sem ser nesse registro. E cada vez que eu chegava lá, ele vinha falar sobre esses temas comigo, era recorrente. Eu comecei a perceber que aquilo era recorrente e ia falando no tema e dizia que nos países, todos os países têm essas manifestações, inclusive é Portugal, e insistia no tema. E eu, em plena aula, que estava a explicar conceitos ou palavras de português, que têm que ser muito ajustadas em função do conhecimento das pessoas que lá estão, em plena aula, eu no meio da aula disse, eu não defendo nenhum tipo de guerra. E eu tive que fazer este posicionamento. E eu percebi o que é que estava ali em causa. Isto para dizer que a cosmoética é preciso ir muito aqui nesta linha, não é? Perceber até onde é que qual é o nosso limite também. Eu precisei de dizer isso e eu vi que isso foi muito impactante para essa pessoa, porque essa pessoa só me perguntava como não defende, como é que é possível não haver guerra? E isto tenho a certeza que foi impactante para essa pessoa, porque ela não conhece outra realidade senão essa. Eu disse isso e continuei a explicar as palavras em português. Portanto, penso que serve de exemplo. Posicionou. Posso aproveitar para perguntar? E aqui na fatologia, também ali embaixo, a era da reurbanologia, que você tinha comentado desse abertismo multicultural, né? Queria que tu falasse um pouco, né? Que antes você coloca a aceleração da história humana. Queria que tu fizesse esse link, né, com essa questão da era da reurbanologia. Elas estão mesmo ligadas, não é? Estão interligadas, porque nós sabemos que nós aqui temos essa informação, temos esse privilégio de ter essa lucidez, que estamos nesta era. Portanto, também o que é que nós vamos fazer com esta lucidez, não é? Com este conhecimento, é uma questão que eu trago sempre. Tudo aquilo que eu sei e tenho acesso, o que é que eu vou fazer com isso, não é? É uma coisa que também me acompanha. Mas sabemos que estamos nesta era, que estamos num processo em que estão a ressumar mais consciências que estavam em bolsões patológicos, portanto nós vamos ter aqui maior diversidade e penso que este tema que trago aqui é fundamental para termos isto presente. Nós vamos ter mais desafio na interação, mas quem tem mais lucidez é suposto fazer o contraponto. É por isso que nós temos acesso à informação, não é para guardarmos na nossa biblioteca pessoal, é para distribuir, não é? Portanto, o que é que nós vamos fazer com o conhecimento que nós temos, uma vez que nós vamos ter cada vez mais diversidade nas interações que temos neste planeta, não é? Mas ao mesmo tempo, se temos, aparentemente parece que vai haver este dificultador, isto está a acelerar a história humana, porque o extrafísico, como é aqui divulgado na Conscienciologia, fica mais leve, sem os bolsões. De alguma forma, com os réus que estão a ressumar também têm algum nível de restrição e elas próprias vão ter a oportunidade de interagir com formas, com culturas diferentes, que provavelmente elas ainda não têm essa noção e vão poder ter. Portanto, isto é tudo um processo, todos nós já passamos por momentos de menor lucidez, não é? Portanto, vamos também facilitar a vida a quem ainda não tem. Portanto, isto há uma aceleração natural. Então, a questão da pré-intermissologia, né, que é aqui e agora, né, que a gente tem a oportunidade de se estar atento, né,
de ajudar, né? Fazer a nossa parte enquanto assistente, né? É isso mesmo, Terezinha. Isso. E eu achei interessante que na parafatologia você trouxe na segunda linha a matriz cultural da paraprocedência. Eu queria que tu ampliasse, por favor. É a matriz cultural da paraprocedência, não é? É aquilo que nós trazemos das outras vidas e do período intermissivo. Agora pode ser o curso intermissivo, pode ser toda a nossa história pessoal que está presente, não é? Que nós aqui ainda temos alguma restrição da nossa lucidez. O desafio é nós cada vez fazermos o treino de tentarmos estar como conscientes aqui no intrafísico. Esse é o nosso grande desafio. E nós podemos acessar esta informação que nós tivemos possibilidade de contactar, como por exemplo as Comunex evoluídas. Quem contacta com ambientes harmoniosos e mais evoluídos, nada mais poderá ser igual. Não pode, é impossível voltar para trás. É impossível, é marcante, é impactante. Portanto, todos nós, de alguma forma, que passamos pelo intermissivo e tivemos possibilidade de frequentar o curso, tivemos acesso a algumas coisas de ponta. Vamos fazer trabalho para recuperar essa informação. Vamos trazer essa nossa matriz para pôr em prática, para utilizar aqui neste palco que nós estamos, que é a vida no intrafísico. A liderança de cada um, né? Tá aí. Obrigada. Olá, Luísa. Olá. Meus parabéns. Muito bom seu verbete. E como você disse, o teu nome diz Luísa Consciência. Você gosta de conhecer, você gosta de estudar, você gosta de conhecer as consciências, de fazer essa interação. O teu nome já... Mas assim, ó, eu queria que você aprofundasse na definologia o abertismo multicultural e a predisposição da consciência lúcida contatar, interagir, conviver e comunicar-se com pessoas de todas as culturas. Você colocou antes também, diferente, mas você incluiu todas as culturas, de modo fraterno, interassistencial e cosmoético, a partir do autodiscernimento evolutivo, com o objetivo de contribuir para a reurbanização planetária, que você fizesse um contraponto com a tua fatologia, lá no final, nas últimas 3 linhas, que você colocou, já a Terezinha perguntou, e você já deu uma abertura, a aceleração da história humana, a era da reurbanologia, o abertismo multicultural como primeiro passo à direção do universalismo e do Estado mundial. Obrigada. É pegar aqui o gancho do que, em relação à pergunta da Terezinha, não é? Em relação a... Quando nós falamos aqui na definologia, esta predisposição da consciência lúcida quer reforçar que quando não há predisposição, ela desenvolve-se. Quem já tem e aprimora. Quem não tem, aprende, não é? Agora, isto também pega aqui com a exemplologia, porque pode haver só este abertismo num primeiro contacto, que é o primeiro nível que eu tenho na exemplologia, portanto é só aquele contacto inicial da pessoa que já tem este nível de aproximação, quando alguém chega perto e tem esta disponibilidade para contactar, não é? Ou pode ser mais abrangente, que é, no fundo, trazer esta abertura em todas as áreas da vida humana, que é interagir com consciências, conviver nos vários meios onde nós estamos inseridos, familiar, profissional, país, cidade, grupo, comunidade, seja o que for, não é? Interagir de modo fraterno, interassistencial e cosmoético, portanto, ter estes 3 aspectos presentes nas interações, a partir do autodiscernimento evolutivo, que é fundamental. Isto é a conexão com o mental soma, não é? Trabalhar a partir do autodiscernimento, não é aquele acolhimento só porque chega alguém e se dá um abraço e somos afetivos e é bom,
mas é sabermos o que é que estamos aqui a fazer e sermos afetuosos na mesma, mas com lucidez. É trazer esta fraternidade com discernimento também, não é? E aqui, quando falo também de autodiscernimento, é ter muito presente o propósito evolutivo de cada um e de todos. Procurar ter esta visão de conjunto até onde é possível, até onde cada um de nós consegue ir, trazer esta visão de conjunto e ir atuando desta forma, sabendo que isto é um processo, não é? Aquilo que eu hoje tenho lucidez, se eu continuar a estar atenta, amanhã poderei estar um pouco mais lúcida ainda. Portanto, isto é um processo. E toda esta forma de estar contribui para esta reurbanização que está a acontecer. É aquilo que eu falava há pouco de vamos dar o nosso contributo naquilo que nos é possível. E a melhor forma de dar o contributo é sermos exemplaristas, é levarmos quem nós somos para os meios onde estamos. Muito bem. E agora na patologia, na 16ª linha, bem no final da linha, você coloca assim: as crises de crescimento potencializadas pela mudança de cultura. Você podia aprofundar? Porque a gente vê que quando a gente passa, e a gente está constantemente em crise de crescimento, e a gente vê o quanto isso faz bem para a consciência, porque é a partir das crises de crescimento que você evolui, que você faz arecim, que você muda, que você consegue se ver no contexto em que você se encontra e você se autoenfrentar e se perceber. É isso mesmo. Nós, por exemplo, quando saímos da nossa família nuclear, e não estou aqui a mudar de país ainda, não é? Quando se sai da família nuclear, há aqui uma mudança cultural. Nós estamos dentro de um holopensene, saímos, não é? Quando nós mudamos, por exemplo, de cidade, não é? Também há aqui uma mudança. Ou se mudarmos de país, quantas pessoas não têm que se adaptar às diferenças? Eu própria, quando tinha 10 anos de idade, eu percebia claramente as diferenças entre uma cultura de onde eu vinha e a cultura onde eu fui inserida. E aquilo que eu procurei fazer foi observar como é que funcionavam as pessoas no local onde eu agora vivia. Era isso que eu procurava fazer. Como é que eu desde muito pequena que tenho essa característica de observar e também aprender com a observação. Eu procurava perceber como é que as pessoas funcionavam, o que é que havia de diferente, e aquilo ia fazendo também, procurando ver onde é que eu conseguia estabelecer o link. Eu tinha aqui 10 anos de idade. À medida que nós vamos crescendo, vamos ter mais maturidade cognitiva, sem dúvida. Nós também somos confrontados com isto. Isto pode gerar crises, mas é pensar em termos de crises de crescimento, e não significa que tenhamos que aceitar tudo aquilo que é diferente de nós. Uma coisa é aceitar, outra coisa é compreender. Eu posso não aceitar algumas coisas, como dei há pouco aquele exemplo do grupo onde eu me posicionei e disse não, isto não é? Mas eu compreendo aquela consciência porque é a realidade que ela conhece, não é? E isto estabeleceu. Há um respeito nesta interação e isto estabelece o ponto de contacto. O respeito, né, ao outro, ao nível evolutivo do outro. Isso é muito significativo, porque agora, recentemente, eu tive um acoplamento com uma pessoa e no momento em que nós tivemos, depois do acoplamento, ela me disse assim: como você me respeitou? Ela disse: com a tua sabedoria, você exteriorizou a energia com muita sutileza. Ela disse assim, e no mesmo momento, ela disse, tinha uma amorosidade em que você fez um acolhimento. E até ela falou assim, o quanto que a gente pode fazer com as mãos da gente também, exteriorizar a energia para o outro. E isso, ela disse assim, isso foi impactante, porque ela não é da Conscienciologia, não conhece nada de Conscienciologia, da Socin, e ela percebeu bem claro os movimentos que eu fui trabalhando, né? Primeiro exteriorizando energia para um todo, e eu percebi, ela disse assim, a veio sutil, devagar, ela disse,
calma para mim. Você não chegou e implantou a tua energia que me desestruturasse. Você me respeitou, eu como consciência. Isso é um aprendizado. A gente não aprende de hoje para amanhã, a gente aprende a fazer fazendo. Às vezes erramos. Ah, mas quando erramos, opa, onde que eu tenho que acertar? É aqui. Então a gente vai errando, a gente vai cada vez qualificando e aprendendo no que a gente pode fazer o melhor. É isso mesmo. Falar? Levanta ele e espera alguns segundos. Oi, Luísa, tudo bom? Oi. É o seguinte, aqui são dois itens que eu quero perguntar. Na página 2, no Códigologia, você coloca aqui o Código Pessoal de Cosmoética, CPC, assegurando o respeito ao para-direito das consciências em qualquer contexto cultural. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse item, tá? Aí depois eu falo outro, por favor. Obrigada, Sónia. Então, é o Código Pessoal de Cosmoética, não é? Assegurando o respeito a todas, em relação a todas as consciências. É isso que eu quero dizer aqui, ao para-direito das consciências em qualquer contexto cultural, não é? No fundo, é respeitar o para-direito de todas as consciências. É aquilo que eu tenho enquanto Código Pessoal de Cosmoética, as minhas cláusulas, ter presente que as minhas decisões, as minhas atitudes levam em conta o direito, a cosmoética vivenciada por todas as consciências. É neste sentido que eu quero dizer. Entendi. E aí, assim, a gente vê que quando que a gente trabalha muito o nosso direito, né? E exige muito essa atenção do outro para conosco, né? Mas a gente esquece do para-direito, né? Então, quanto a minha atitude pode reverberar de um jeito não muito positivo sobre o outro, e aquilo vai causar nele o direito, né, de exigir algo de mim posteriormente, né? Pode ser cedo ou tarde, mas isso pode acontecer. Então, eu vejo que isso é muito importante, e o quanto a gente não pensa muito com relação a isso, né? E essa interação intercultural, acho que é super importante para a gente perceber isso. Então, perceber o modo de ser do outro, né, que ali ele está exercendo até esse para-direito, né? Talvez no mesmo campo, né, intrafísico, mas ele está exercendo o direito lá atrás. Eu vejo isso porque a gente aqui no Brasil, a gente vive num contexto, um país continental, e parece que é uma cultura só, mas são diversas culturas dentro de uma cultura. Então, eu vim de uma região completamente diferente, né? Quando eu cheguei aqui, apesar de eu ter vindo por um contexto conscienciológico, mas tive essa percepção, parecia que eu estava entrando num país diferente, né? A região sul da região nordeste, a região norte são regiões completamente diferentes. Então, por aí a gente percebe essas diferenças que a gente precisa respeitar, entender e aceitar, né? Para uma melhor convivência aí. E a outra pergunta é o paradoxologia. Eu gostaria que você ampliasse, eu achei interessante. O paradoxo de as diferenças culturais serem simultaneamente instrumento de mudança e de resistência, né? Então, principalmente essa resistência aí que eu gostaria que você ampliasse. Ainda pegando naquilo que disseste primeiro, Sónia, o Brasil é um excelente laboratório para pôr em prática este abertismo multicultural, pela diversidade que existe neste país, não é? Em relação ao paradoxo das diferenças culturais serem simultaneamente instrumentos de mudança, portanto, é
estas diferenças podem ser instrumentos para nós nos aprimorarmos, para nós interagirmos, para nós termos aqui troca de culturas e com isso aprendizagem e criação do espaço do novo, não é? Porque na partilha da diferença surge muitas vezes o novo, não é? Se por um lado isto é uma oportunidade excelente, por outro é também uma tremenda resistência, porque isso obriga-nos, se nós quisermos, às vezes não queremos, mas mesmo assim somos levados por todo este processo a sair do nosso conforto, daquilo que nos é conhecido. Portanto, daí a resistência, não é? Sair daquele lugar que nós já conhecemos, que é confortável, abrirmos outras possibilidades, perceber que não dominamos tudo, perceber que nada permanece, a não ser a impermanência, não é? Isto traz muito desafio para o nosso dia a dia. Eu acho que isso gera discriminação, né? Essa resistência, na verdade, tem a ver com a discriminação, com racismo, né? E tem aqui no Brasil também, né? O Brasil tem até uma discriminação, vamos dizer, o sulista contra o nordestino contra o sulista, né? É um tipo de resistência, né? Você queria falar? Queria aproveitar para colocar uma questão. Primeiro, parabéns por mais este verbete e por trazeres a teática deste tema, universalismo. É importante trazer a teática e a tua partilha enriquece-nos. Queria fazer uma pergunta, que um trinómio que gostava que aprofundasse um pouco mais. O trinómio discernimento, parapsiquismo, comunicação. De que forma é que podemos utilizar estas 3 ferramentas para melhorar a comunicação? Este trinómio, obrigada Tatiana, este trinómio é bastante interessante, podia ser um polinómio se acrescentasse a lucidez que já está na definição, não é? Já parte-se do princípio que já existe algum grau de lucidez. Portanto, discernimento, nós termos esta capacidade de distinguir, diferenciar a cada momento que nós estamos em contacto com as outras pessoas, o que é melhor em função daquele momento e das pessoas com quem estamos a interagir. Esta capacidade de discernir, diferenciar. O parapsiquismo, que é uma ferramenta, é um upgrade, usando aqui o estrangeirismo, não é? De nos dar mais informação. Quem trabalha o seu parapsiquismo tem muito mais informação, é um complemento enorme. E com isso, a nossa comunicação, portanto, isto é o resultado, a comunicação é muito mais dirigida em função do nosso interlocutor, é muito mais ajustada. Agora estou-me a lembrar até do verbete que foi apresentado esta semana pela Adriane Correia sobre o detalhismo, não é? Todos estes fatores, sabendo que já têm algum nível de lucidez, esta capacidade de discernir, de juntar o parapsiquismo à situação, não é? A informação que vem do parapsiquismo e a nossa comunicação é mais ajustada em função do interlocutor. Levanta e espera alguns segundos. Parabéns, Luísa, por mais um verbete. A pergunta que eu tenho para te colocar diz respeito ao estrangeirismo, homologia, que partilhasse a experiência relativamente ao rapport interconsciencial. Obrigada, Carlos. O rapport é aquilo que nós fazemos o link, é a conexão, é aquilo que nos permite aceder à outra consciência. Ela pode ser muito diferente, mas nós não nos podemos esquecer que nós fazemos parte desta família enorme, não é? Esta família consciencial. Todos nós já temos imensa experiência e há algum ponto de contacto. É muito é o viés, é trazer o viés daquilo que nos liga em vez daquilo que nos separa.
eu procuro fazer no meu dia a dia, por exemplo, quando todos nós temos desafios, não é? E quando interajo com pessoas que me desafiam em relação àquilo que eu sou, que me trazem desafio pessoal, aquilo que eu procuro utilizar como técnica é ver perante aquela pessoa que me está a trazer tantos desafios, onde é que eu tenho aqui, onde é que eu chego, onde é que eu consigo estabelecer aqui o contacto. E isso, quando eu faço esse exercício, isso prevalece e tudo o resto perde dimensão. Agora até estou a recordar-me o que há pouco um amigo evolutivo me disse, que acho que tem todo o cabimento de dizer aqui, que é nós em relação a... Quando olhamos para os problemas, eles parecem muito grandes, porque nós olhamos de baixo para cima, ou seja, nós olhamos dentro do problema. Isto já sou eu que estou a acrescentar ao que ele me disse, que é como se estivéssemos imersos no problema. Então tudo parece enorme. Outra analogia será uma criança que olha para um adulto, o adulto parece enorme, porque ela é mais pequena, não é? Portanto, se nós passarmos a olhar, continuando a ser quem somos, a olhar de cima, e aqui o cima não tem qualquer conotação a não ser a perspectiva, o problema fica pequenininho, fica ali um grão. E isto já nos permite ampliar o nosso discernimento. Isto pode ser uma ferramenta. Portanto, aqui o link de contacto, o rapport, é procurar, mesmo quando parece que não há ponta por onde se pegue, não há como chegar, nós prestarmos bem atenção a qualquer coisa que nos permite. Se não fosse assim, como é que a equipa extrafísica, como é que os amparadores, como é que os evoluciólogos conseguiam puxar por nós e incentivarem-nos a progredir, ainda mantendo o respeito que têm pelo nosso livre-arbítrio, não é? Como é que seria possível quando nós... E em momentos que nós estávamos tão obnubilados, não é? Como é que seria possível isto acontecer? É importante nós seguirmos os exemplos que nos trazem mais informação, noutro patamar. E você coloca na página 4 muito bem esse aí na multiculturalismo. A convivência pacífica com várias culturas propicia a abertura à compreensão do outro e amplia a visão do mundo, determinando inevitavelmente nova consciência de si mesmo, de si próprio. A monovisão cede lugar à cosmovisão. Achei muito significativa esse contexto que você colocou aí. Você acaba de falar com as suas palavras esse item aqui muito profundo para esse verbete e também para a gente se colocar, né, nesse contexto de universalismo, né? E no momento em que nós estamos passando nessa mudança planetária, né? E para a gente não ficar como você também colocou, naquela questão de ficar olhando o barco passar, né? No conforto, deixando as coisas acontecer, sem a gente se posicionar, sempre pensa assim, o que você tem para dar? Eu me pergunto, Bernadette, o que você tem para dar? É isso que é interessante. Você não precisa... eu queria. O que você pode contribuir? E você tem hoje, você vai ampliando tanto no conhecimento para conseguir trabalhar você compreender, para compreender o outro e vai aprimorando e qualificando as suas energias e podendo fazer maior rapport com as pessoas. É isso mesmo, é no aqui e agora o que é que eu sou capaz de fazer. E isso é um crescendo. É isso. Então vamos lá, continuando agora, ainda pergunta de Conceição dos Ouros. Na Crescendologia, na página 3, você pode explorar o crescendo abertismo à diversidade consciencial na própria cultura, abertismo à diversidade consciencial multicultural. É o que já falámos um pouco, não é? Quando, por exemplo, falo estar na própria família, não é? O crescendo abertismo na própria cultura, também na própria cultura pode haver ou não abertismo. Nós podemos ser abertos
às pessoas que estão na nossa cultura ou não, não é? Portanto, este crescendo, se nós começarmos, é bom pensarmos grande, mas podemos começar pelo pequeno. Às vezes nós queremos começar logo pelo grande e não temos sustentação para fazer esse passo, não é? Pensar grande, onde nós queremos chegar e começar onde nós estamos. E é aí que nós vamos sustentando a nossa mudança, não é? Trazer isso, por exemplo, para a própria cultura. Trazer essa abertura onde nós estamos inseridos. Ela pede para você conectar, se possível, fazer a relação entre esse crescendo com a pensenologia no final da primeira linha, que é o Mater Pensene pessoal da fraternidade. Tem alguma conexão entre esse Mater Pensene pessoal da fraternidade e esse crescendo, abertismo, a diversidade na própria cultura e a diversidade multicultural? Este Mater Pensene é precisamente esta fraternidade transversal a qualquer cultura. Está para além da cultura. Portanto, tem tudo a ver, não é? Este fraternismo que é abrangente, não escolhe cultura, não escolhe as pessoas, está para além disso. Agora a pergunta de Chaves, em Portugal. Na Fatologia, página 2, 7ª linha de baixo para cima. A escola enquanto espaço privilegiado para a integração de diversas culturas. Ela pergunta o seguinte: considerando a consciência que cresce em um meio de grande diversidade multicultural e que tem a oportunidade de estudar em escolas que também promovem esta integração, você poderia falar desse fato como base para o sentido de universalismo e relacionar com a interassistência e possível curso intermissivo? Eu vou repetir, está muito... Ok. Primeiro ela fala na Patologia, página 2, a escola enquanto espaço privilegiado para a integração de diversas culturas. Aí ela fala, considerando a consciência que cresce em um meio de grande diversidade multicultural, e tem a oportunidade de estudar em escolas que também promovem essa integração, como referido nessa patologia, ela pergunta, você poderia falar deste fato? Acho que, pelo que eu entendi, é a pessoa que tem uma grande diversidade na escola. Teve essa experiência. Então, você poderia falar desse fato como base para o sentido do universalismo e relacionar com a interassistência e possível curso intermissivo. É uma possibilidade, mas cada um terá que fazer a sua pesquisa e perceber se isto tem aqui alguma ligação, não é? A escola é um lugar excelente para fazer precisamente este treino, não é? Na multiculturalidade. É um espaço de desafio para os alunos, para os professores, para os profissionais que lá trabalham. É um espaço de constante desafio, porque mesmo agora com toda a movimentação, este movimento migratório que está a acontecer, traz desafio para os profissionais que lá estão a trabalhar. Eles têm necessidade de sair dos seus programas pré-formatados para conseguirem integrar os novos alunos que não conhecem aquela formação que está a ser dada, aquela cultura. Têm que fazer este exercício. Por outro lado, os alunos também, entre os pares, não é? Têm esta possibilidade de contactar com pessoas diferentes e procurar, para estabelecer pontos de contacto, procurar aqui esta ligação entre eles, não é? Agora, se alguém que tem na sua história o que eu faria, se eu percebesse, assim como eu, quando escrevi este verbete, eu percebi que, de facto, há aqui alguma coisa desta predisposição que eu trago. Agora, a pergunta que eu faço a seguir é, o que é que eu faço com isso? Isto é para eu depois trabalhar, não é? O que é que eu vou fazer com isto? Eu estou a usar isto onde é mais útil? É esta a questão. Agora, cada um terá que ver se tem, por exemplo, a predisposição para estar nesses ambientes e se isso é muito forte, perceber se isso tem alguma coisa a ver com o curso intermissivo e, mais do que isso, se isso pode ter a ver alguma coisa a ver com a sua programação existencial.
Para mim, o diferenciador que eu uso é onde é que eu sou mais útil, onde é que estes meus atributos, se são fortes, onde é que eles são mais úteis? Como é que eu posso colocar isto à disposição das outras consciências? E aqui entra a interassistencialidade. Bem, então vamos agora à pergunta em São Paulo, Ibiúna. Legislogia, na página 3. Você poderia explicar as leis da interassistencialidade? As leis da interassistencialidade no fundo estão implícitas em tudo aquilo que se tem estado a falar, não é? No fundo, é nós assistirmos os outros e ao mesmo tempo sermos assistidos com isso, não é? O mais doente assiste o menos doente e ao mesmo tempo que assiste aprende e ao mesmo tempo que aprende assiste mais e isto é um processo que não tem fim. Outra que você colocou aqui é não pensar mal de si nem dos outros, né? Exatamente. Isso é uma base da interassistencialidade. É. Agora, a pergunta é de Lisboa. Em que medida é que o abertismo multicultural poderá contribuir para a reurbanização planetária? Experimente começar, não sei quem é que está a fazer a pergunta, qual é o grau de abertismo que tem, experimente utilizar essa ferramenta nas interações que estabelece e procure perceber o impacto que isso traz. É esta a resposta que eu deixo. A sua Luísa, que também chama Luísa. Agora a pergunta Oeiras, Portugal. É Oeiras mesmo que fala? Oeiras, Portugal. Antagonismologia, página 3. Gostaria que a verbetógrafa aprofundasse o antagonismo abertismo consciencial, aceitação de atrocidades culturais. Boa colocação. Abertismo consciencial não significa aceitar atrocidades. Entra aqui a cosmoética, não é? Entra aqui o aspecto de não pintarmos tudo de cor-de-rosa, não é? Uma coisa é ser aberto, outra coisa é ser ingênuo ou pintar tudo de cor-de-rosa e não ter lucidez. Qual é que é aqui o diferencial? É precisamente a lucidez. É verdade, tem muitas culturas que sob o guarda-chuva é uma tradição cultural, né, fazem verdadeiras, né, atrocidades. Né? Não vamos citar aqui, mas não vamos evocar aqui. Agora pergunta de Fortaleza aqui do Ceará. Aqui não, fica no Ceará, aqui no Brasil. É que tem tanto país aqui. Qual a análise conscienciológica da verbetógrafa sobre os movimentos culturais como o funk, o hip hop, típicos das periferias brasileiras, não sei se você conhece, que dão voz e empoderamento a uma massa populacional excluída? Poderia ampliar sobre o preconceito entre classes sociais e regiões brasileiras no tocante à diversificada cultura do nosso país? Mais ou menos aquilo que você perguntou, né? Eu vou repetir, acho que tem duas partes. Não sei se você conhece hip hop e funk. Já ouviu falar, não? Não muito. Ele está falando aqui, são típicos da periferia brasileira. Das periferias brasileiras, que dão voz e empoderamento a uma massa populacional excluída. Você faz alguma análise sobre isso. E depois, se você poderia ampliar sobre o preconceito entre classes sociais e regiões brasileiras, no tocante à diversificada cultura do nosso país. Em relação a esses movimentos, eu não posso comentar muito porque eu não conheço em profundidade, tenho uma noção, não é? A questão é, em qualquer movimento, se as pessoas se sentem integradas ao fazer parte de um grupo, é porque provavelmente faz parte do grupo delas, não é? Agora, o que eu levaria para reflexão é as pessoas que se sentem excluídas, elas são excluídas ou elas próprias também dão o seu contributo para se excluírem? Eu levaria isso para reflexão, esse é um ponto. Agora,
o facto de pertencer a um grupo é imenso. Há uma diversidade de grupos, há uma diversidade de atividades que as pessoas procuram pelas suas afinidades. Provavelmente quem está nesses grupos como em outros, é porque sente alguma afinidade com o holopensene desses grupos, é o que eu poderei dizer. Em relação ao preconceito, eu não sei se perdi uma parte da informação. A segunda parte é sobre o preconceito entre classes sociais e regiões brasileiras no tocante à diversificada cultura do nosso país. Qualquer país grande, né, tem essa diversificação de cultura. Eu começaria por dizer que preconceito existe no planeta inteiro, certo? Portanto, não se sinta único nesse tema. Preconceito é transversal à humanidade também, não é? A ideia é cada vez existir menos. E o que é isto do preconceito? O preconceito é alguém que tem uma ideia pré-concebida e que não se quer abrir à experiência. Prefere manter alguma irracionalidade, alguma crença que herdou ou que ela própria construiu e que não se quer abrir, porque já foi aqui referido ao longo da tertúlia que é uma coisa é nós compreendermos, outra coisa é aceitarmos. Eu posso, por exemplo, não ter afinidade com algumas coisas, mas uma coisa é eu ter afinidade, outra coisa é eu compreender, outra coisa ainda é eu ter preconceito, não é? São posicionamentos diferentes. E outra ainda é eu aceitar tudo de olhos fechados, como por exemplo as atrocidades, certo? Cada um terá que ver o que é que lhe faz sentido, mas o preconceito é transversal. No fundo, o preconceito tem subjacente a ameaça da espécie humana, tem também a questão do poder, o poder e a ameaça, tem as duas coisas implícitas, não é? Porque é que alguém se defende do diferente? É um caso para pensar, cada um levar para pensar, porque cada vez que eu me defendo de alguma coisa que é diferente, porque é que eu me estou a defender? Se eu sei quem sou, se eu tenho os meus valores, se eu tenho os meus princípios, porque é que eu preciso me defender do que é diferente? Agora, eu posso não estar de acordo com aquela diferença em alguns aspectos e tenho esse direito também, não é? Mas tenho o dever, na minha perspectiva, de procurar compreender essa diferença. Luísa, você também coloca, veja assim, que uma observação, nós estamos na fase da reurbanização. E a reurbanização extrafísica começa quando nós tivermos, começa lá, mas nós temos a nossa parte aqui a fazer frente ao momento em que a gente está vivenciando. Você coloca na página 4, ali que eu achei bem interessante, o neomulticulturalismo, o fenômeno da globalização pressupõe renovações, a libertação dos condicionalismos culturais obsoletos, permitindo a vivência fraterna na diversidade cultural a partir do mental soma. O individualismo cede lugar ao universalismo. Então, eu vejo que nesse contexto em que também nós estamos vivenciando, nós temos que estar com os olhos abertos, percebendo o movimento e o que está acontecendo e os nossos posicionamentos frente ao que nós podemos contribuir e fazer a nossa parte, né? Porque se nós vamos esperar para quando nós está no extrafísico reurbanizado, e nós nunca vamos reurbanizar, né? Então, é aqui, é o nosso movimento do que nós temos capacidade, o que nós suportamos, como dizia Valdo, e você, né, banca, se você tem banca. Então, até onde você consegue bancar, até onde você consegue fazer e o que você consegue para você ir cada vez mais qualificando e aperfeiçoando, né? Achei bem... É isso mesmo, e até faço aí a ponto com o que Bernadette disse, com uma das citações que eu trago, que é: não se preocupe se os outros não o compreendem, preocupe-se com o facto de você não compreender os outros. Eu, normalmente, aquilo que eu faço é, cada um escolhe por si, não é? Tudo são escolhas.
mas aquilo que eu faço é... há preconceito no mundo, sim. Há atrocidades no mundo, sim. Agora, a questão é, eu vou continuar a ocupar o meu tempo a falar dessas coisas e o que é que isso se traduz? Nada, quanto muito na troca de ideias. Então, o que é que eu faço nos ambientes onde eu estou? Qual é o meu contributo? Porque estas coisas começam dos pequenos pormenores. Nos meios onde eu estou, eu alimento o conflito ou procuro trazer um ambiente de pacificação, de harmonia, não é? Eu onde estou, procuro, nas coisas que me incomodam, eu vou apontar o dedo às outras pessoas sobre as características que eu não gosto delas, ou procuro devolver para mim e perceber aquilo qual é a razão disso ainda me afetar e o que é que eu preciso ainda de reciclar. Portanto, nós temos várias formas. Estou a pegar nestas duas que são quase extremos, que é, ou olhamos tudo para fora e apontamos as questões que funcionam bem ou mal, estão todas fora de nós, ou viramos para nós próprios, e agimos a partir daquilo que nós somos até onde é possível, porque a ideia é nós sermos mini peças nos locais onde estamos, darmos o nosso contributo nos ambientes, não é? Eu posso falar das atrocidades que acontecem no mundo, mas eu onde estou, como é que eu posso contribuir para as mudar? Eu posso contribuir no local onde estou, trazendo o meu holopensene, trazendo ambientes de pacificação, trazendo ambientes de harmonia, tendo abertura ao diferente e outras coisas mais, mas agora trazendo para o tema do verbete. E é muito significativo nessa tua colocação quando você fala a mini peça dentro do maxi mecanismo, né, interassistencial. Uma técnica que eu uso e eu vejo que ela me ajuda muito, quando eu acordo de manhã cedo, eu já coloco no meu padrão mental homeostase, que o meu padrão seja homeostático para aquele dia. Eu já puxo na tela mental, assim, ó, já tenho ela escrita na parede ali, eu acordo, estou de frente. E hoje eu quero um posicionamento meu, né, indiferente para onde eu vou passar, mas aquele é meu posicionamento de como eu quero estar. Claro que eu vou estar em altos e baixos, mas na minha intraconsciencialidade eu já acordei me posicionando, que eu quero estar mais homeostática o possível. Para onde eu estar e aonde eu adentrar em ambientes com consciências, eu posso, com esse meu padrão, ajudar a essas consciências. E isso interfere quando você já tem esse padrão que você quer para você, que você monta para ti, como você quer. Tá? E a gente percebe isso, que a gente vai, de gota em gota d'água, tu vai conseguindo chegar e vai pacificando as mentes, os pensamentos. Mesmo não custa muito você dar um sorriso para alguém que está ali pensativa, você só passa e dá o teu sorriso, já é contagiante. É isso mesmo. Eu uso uma técnica que é estar em permanente laboratório consciencial. Toda a minha vivência, eu estou aqui, eu estou a falar sobre o verbete, eu estou a procuro perceber o que está aqui a acontecer em termos de parapercepções, procuro perceber as ideias que me surgem na mente e procuro trabalhar. Eu estou constantemente em laboratório, é um estado que eu fui desenvolvendo e que para mim já é uma coisa automática. E para concretizar mais isso, posso dar uma casuística. Eu, antes de vir aqui para o Brasil, precisei de ir ao centro de saúde, porque precisava de uma receita para trazer um medicamento para o caso de ser preciso, não é? Convém vir prevenido com a mala com as coisas que são essenciais. E fui pedir uma receita médica para poder comprar esse medicamento. E eu achei estranho porque a receita não... O procedimento era... Eu peço a receita e depois vou ao final do dia buscar a receita. E é assim que funciona e funciona tudo certo. A minha receita não estava passada. Eu achei isto estranho porque isto é recorrente acontecer.
o que é que eu poderia fazer aqui? Vou ficar aborrecida porque não tenho a receita, tenho que lá voltar. Isto é uma forma, não é? Eu coloquei-me naquele como objeto em estudo, este estado de laboratório. O que é que eu fiz? Porquê que isto está a acontecer? E abri-me à experiência. Eu entrei no centro de saúde e comecei a contactar com as pessoas que estavam na recepção e eu comecei a sentir uma irritabilidade enorme. E eu, está certo. Então estou aqui para trabalhar. Vamos trazer a energia contrária a esta. E foi este o trabalho. Precisei de ir lá dentro, buscar outra coisa, noutro espaço, e começo a sentir outra coisa. E usei a mesma técnica. Eu estou aqui por alguma razão, então vamos trazer a energia contrária. Eu quando saí, a receita já estava tudo ok, estava tudo a funcionar. Eu agradeci ao amparador. Obrigada por esta aprendizagem. Vou continuar em laboratório, porque isto leva-me mais longe. Este laboratório permite-me desenvolver todos os dias. Portanto, nós temos sempre várias formas de nos posicionarmos, não é? Você queria perguntar? Posso aproveitar? Aqui na patologia, na página 1, você coloca na primeira linha autovivência multicultural. Eu estava refletindo assim, nós aqui que vivemos, né, aqui na Pugnópolis e as pessoas que chegam, né, que a gente tem oportunidade, né, principalmente quem aqui está, a Sônia, que trabalha na recepção, ela tem contato com pessoas de vários países, né, que chegam a nós. Mas, assim, eu queria saber de você, porque meio que me preocupa, assim, né? Se a gente fica também só sentado no local, a gente acaba também não tendo essa multivivência, né, cultural. Para quem fica só, digamos, né, vivendo num país, como aqui o Brasil, né? De repente eu não saio, eu não faço uma viagem, eu não interajo lá fora. Como seria essa multivivência da pessoa dentro de um país? Haveria essa possibilidade? Porque a gente sabe que tem a internet, né? A gente pode viajar através de todo esse processo aí, mas assim eu fiquei avaliando, né, até que ponto eu tenho essa vivência hoje. Eu já viajei, já fiz viagem internacional, mas atualmente hoje eu estou mais centrada aqui, né, no Brasil. Como que você vê isso aí? Como que você indicaria para nós assim, para fazer essa interação maior, né, multicultural? Mas aqui é um espaço de experiência, é um laboratório imenso de multiculturalidade. Aqui na Cognópolis, Sim. no Brasil, não é? Nós podemos viajar e conhecer outros países, outras culturas, isso também amplia, mas esta questão da autovivência multicultural, na minha perspectiva, nasce do micro-universo. Nós, quando nos abrimos à interação, não é? É aí que nós temos a verdadeira experiência de contactar com outras diferenças. Cada consciência é singular, certo? Cada consciência tem múltiplas vidas e tem imensas experiências culturais. Eu hoje sou portuguesa natural de Moçambique, mas eu tenho uma série de histórias para trás das outras vidas. A Terezinha também, e todas as pessoas têm as suas histórias. Quando nós estamos a interagir, nós estamos a trazer toda esta nossa herança. Não é? Nós podemos não ter consciência disso, mas para além disso, aqui há uma variedade de culturas também, não é? É que aqui, por exemplo, a gente não utiliza muito o poliglotismo, né? Porque a princípio, né, a não ser que tu vá estudar, mas assim, a gente tem pouco contato no dia a dia, que não é o caso de vocês, né? Que vocês já estão ativamente falando às vezes 4, 5 idiomas, né, lá. Por isso que eu fiquei avaliando essa questão, né? Até que ponto eu me considero uma pessoa que faça esse processo do multicultural, assim. O poliglotismo pode ser também uma ferramenta de abertura, o que não significa, na minha perspectiva, que quem fale várias línguas seja necessariamente aberto. Agora, tem o exercício, tem a ferramenta, tem essa possibilidade de, ao aprender outra língua, está subjacente a essa língua uma cultura que normalmente é diferente. Se eu for aprender alemão, eu não falo alemão, por exemplo,
Se eu for aprender alemão, não é só uma questão de palavras. Sabemos que há palavras que não têm correspondência em várias línguas, não é? Portanto, está inerente à língua a cultura. Não é? A própria língua portuguesa que nós partilhamos entre Brasil e Portugal e outros países tem nuances, tem diferenças, não é? Tem a cultura inserida, não é? Mas o facto é uma ferramenta, eu entendo isto como ferramenta que pode otimizar, mas para mim a verdadeira abertura multicultural parte da intraconsciencialidade. É uma disponibilidade interna. Só para reforçar aquilo que estás a dizer, Luísa, tu próprio aqui escreveste na fatologia que a questão da língua não é uma barreira, pelo menos é como eu interpreto. Dizes aqui a comunicabilidade sadia sobrepondo-se aos obstáculos linguísticos, não é? Não. Essa é verdade. Embora a língua seja um fator facilitador, não é? Conhecer a língua é um facto, não é? Mas quando não existe essa ferramenta, eu quando escrevi isso foi também a pensar no grupo que eu estive a acompanhar, em que algumas pessoas quase não falavam palavras em português, era a língua, era o árabe, e houve alguns momentos em que nós normalmente tínhamos uma das pessoas que sabia algumas coisas em português e então fazia ali a ponte de contacto entre o português e o árabe e íamos fazendo o exercício. Mas aconteceram alguns momentos que nós não tínhamos essa ajuda e foi preciso comunicar, mesmo não tendo pontos de contacto entre uma língua e outra. E para além de toda a linguagem corporal também passa informação, mas a experiência que eu tenho é que quando há esta predisposição, quando nós nos abrimos com esta vontade de colaborar, de ajudar, parece que há um campo que se forma que faz esta tradução neste campo de uma língua para a outra, parece que há quase ali uma tradução instantânea e foi por isso que eu escrevi esse item. As energias, né, que se comunicam, né? A energia comunica, Energia né? A traz energia informação. já comunica o simples fato de você pensar no país e você se conectar lá. E também tem as notícias, né? Que você está toda hora aí podendo, né, interagir. Eu gostaria, Luísa, que você aprofundasse a frase enfática. A autovivência lúcida do abertismo consciencial multicultural, promotora da ampliação da cosmovisão e do senso universalista, gera condições propícias para a reurbanização planetária. Então, isto quer dizer que esta autovivência lúcida, não é, deste abertismo, gera condições para nós colaborarmos mais na reurbanização planetária, isto que se tem estado aqui a falar. E ao mesmo tempo que isto aqui está também, de alguma forma, a interassistência, assim como nós trazemos este abertismo de forma lúcida, percebendo qual é o objetivo, também estamos a ser assistidos e estamos a desenvolver-nos porque estamos a ampliar o nosso nível de cosmovisão e a ganhar mais experiência deste senso universalista, portanto, ter mais aprendizagem. Isto é uma via de mão dupla. Sim. Agora a pergunta de Portugal. Fatologia, página 2, linha 2. A ampliação do nível de cosmovisão. É isto mesmo que tivemos a dizer agora, não é? A ampliação do nível de cosmovisão é nós sairmos do nosso mundinho, da nossa caixa, pensar fora da caixa. Não é? Isto ajuda-nos a ampliar. Outra também você já comentou, mas na mesma página, na linha 6, o temperamento otimista realista. É aquela questão de não ser otimista, ingênuo, não é? De não pintar tudo cor-de-rosa. Algumas vezes eu ouvi alguns amigos meus de me dizerem, e eu até refleti sobre isso, de me dizerem que eu era ingênua por ter uma postura otimista, mas eu sou otimista realista.
eu vejo as coisas como elas são até onde eu tenho lucidez para as ver, não é? E o meu objetivo é isto ir ampliando, mas eu posso escolher ter esta visão otimista sobre os factos. Eu não deixo de ver aquilo que não está bem, mas eu procuro seguir por aquilo que pode abrir caminho. É esta a minha forma de estar. Eu não vou prender-me àquilo que funciona mal, eu identifico, reconheço, mas para eu fazer algo, eu não vi ninguém crescer nem desenvolver-se pela negativa. Não conheço alguém conhecer-me e avise porque eu quero estudar essa consciência, porque eu gosto de estudar as consciências. As pessoas progridem não é pela negativa, não é? Portanto, eu gosto de ter este olhar traforista, este olhar otimista. Agora, perguntas da Alemanha. A primeira você já respondeu, é de novo da ampliação da cosmovisão, nós vamos pular. Agora, Fatologia, página 2, 11ª linha. O ensino da língua materna a outras culturas. É esta experiência que aqui ainda só ensinei. Eu não sou professora de português, eu sou psicóloga. E isto foi uma experiência que não tem nada a ver com a minha atividade profissional, foi uma atividade que eu desenvolvi enquanto voluntária. Eu quis deixar aqui este item até como referência ao grupo que eu acompanhei, não é? Ensinar a língua materna a outras consciências. E quando eu tive esta iniciativa, talvez seja curioso partilhar isso, por causa deste meu gosto de querer conhecer outras culturas, até pela questão de treinar outras línguas, porque se nós não usamos no dia a dia, usamos só esporadicamente, a nossa oralidade, a nossa fluência fica mais penra, mais limitada, não é? E resolvi inscrever-me numa associação que eu conheci, que tinha grupos culturais, portanto tinha pessoas de cada cultura, em que iam falar determinadas línguas. E quando eu tive este impulso de me inscrever, porque queria falar outras línguas, queria praticar um pouco mais, para não perder o hábito, eu ia fazer a inscrição e ocorreu-me, mas porquê é que eu, em vez de ir treinar, porquê é que eu não vou ensinar a quem não sabe falar português? Era uma experiência completamente nova. E quando eu fiz este movimento e me inscrevi, isto é de facto uma casuística que aconteceu. Eu inscrevi-me, eu enviei o e-mail e no minuto seguinte eu estava a receber a chamada para convite para trabalhar com este grupo. Portanto, aquilo que eu posso deixar de experiência é tragam a abertura que vocês têm, cada um, não é? Nos locais onde se encontram. Luísa, nesse mesmo contexto, na página 3, você colocou na politicologia a eliminação das políticas de segregação ou discriminação de consciências. Gostaria que você aprofundasse. Em termos planetários, ainda estamos bastante longe dessa realidade, não é? Mas vamos pensar, e aqui é um dos locais onde aparece, não, estava a ver aqui a palavra internacional, isso é antes. A ideia é que cada vez mais as organizações, as nações colaborem neste sentido, não é? Portanto, isto é um trabalho coletivo. Existem estas organizações todas que eu coloquei na fatologia, porque são organizações, estas organizações não governamentais, procuram fazer um trabalho de aprimoramento também dentro da SUSIM, de trazer este universalismo, trazer esta multiculturalidade, não é? Vamos esperar que este trabalho conjunto das organizações, de cada um de nós, enquanto mini peça nos seus meios, isto vá sendo um crescendo e que um dia iremos chegar, ainda está longe, é um facto, mas que possamos chegar a esse patamar. Recentemente, uma vivência minha, eu percebi algum fato. Eu vou trazer agora o que a vivência minha me trouxe. A lucidez, eu percebo que o quê? É através da reeducação de cada um, do eu. E é
eu vejo que é a escola, a educação é o caminho, porque ainda nós estamos num nível muito abaixo de educação de forma geral. Então, quanto mais nós vamos buscando esse patamar de educação e nós, como consciência, vamos nos reeducando, nós vamos conseguindo aumentar o nosso nível de lucidez e discernimento do que é melhor para todos. Não é o que é melhor para mim ou para alguns. O que é melhor para todos, em busca do quê? Da evolução das consciências. Então, assim, ó, esse movimento é um movimento que ele acontece e ele é lento, gradativo, mas está acontecendo. Então, é isso que a gente vê que cada um vai se inserindo nesse contexto, conforme você vai buscando esse conhecimento, você vai se reeducando, as suas reciclagens, você vai se aprimorando e você vai conseguindo se posicionar, porque também é uma forma de posicionamento onde que você vai colocar, mas colocando não o que é melhor para alguns, o que é melhor para todos no processo da evolução. É isso é discernimento evolutivo. Ok, pessoal, vou pedir para vocês agora dar um tempo para a gente dar um gás aqui nas perguntas de fora. Depois, quando terminar aqui, a gente volta para as perguntas daqui, tá? Continuando ainda com as perguntas da Alemanha, binomiologia na página 3, o binômio autoconvivialidade, heteroconvivialidade. Você poderia expandir, se possível, com exemplos? Autoconvivialidade, heteroconvivialidade tem muito a ver, também está ligado com o binómio seguinte, é a partir da nossa intraconsciencialidade. Quanto mais nós estivermos bem connosco próprios, quanto mais nós conseguirmos conviver connosco, como diz a professora Malu Balona nas tertúlias, a importância de nós sabermos estar em companhia de nós próprios, não é? Que é com quem nós passamos mais tempo. Se não conseguirmos estar bem connosco, como é que vamos estar com os outros, não é? É muito neste sentido. Quanto mais eu estiver bem comigo, mais eu tenho condições de estar bem com os outros. Passa muito por este trabalho interno, não é? Deste trabalho do nosso micro-universo consciencial. Agora perguntas aqui de Curitiba mesmo, do Curitiba aqui no Paraná. Patologia, página 2, linha 5. Com tantos países para serem visitados e com as facilidades que hoje temos para viajar, quais as suas dicas para nossas viagens internacionais futuras? Como escolher bem quais países visitar? Eu gostaria muito de ajudar, mas talvez quem possa dar uma sugestão a esse nível é alguém que trabalhe no turismo, não é? Porque eu não sei quais são os melhores países a visitar. Agora veja quais são os países que lhe chamam a atenção. Talvez deixe esta dica, não é? Quais são os links com os países. Mas quero frisar isto para que não fique a ideia que o apertismo multicultural está associado diretamente às viagens internacionais, não necessariamente. Então, e as pessoas que não podem viajar, que significa que são todas fechadas? Não é? É uma questão da intraconsciencialidade. Agora, quanto às viagens, cada um veja quais são os países que chamam a atenção. Provavelmente tem algum rapport com a sua história, por exemplo, não é? Cada um veja, eu gostaria de conhecer o país A, B, C, porquê? Provavelmente eu tenho história nesses países, é uma questão de investigar, não é? Agora a fatologia, ainda na página 2, na 16ª linha, o movimento migratório em busca de melhores oportunidades. Aí ele pergunta, qual a sua visão do movimento migratório em busca de melhores oportunidades que não são proporcionadas aqui, penso que aqui no Brasil, proporcionadas aqui com nossa política fortemente polarizada. Em relação ao Brasil, eu não conheço exatamente essa questão, mas estes movimentos migratórios acontecem maioritariamente por duas razões hoje, no presente, que é as pessoas que fogem dos países que estão em guerra e que procuram outros locais para viver, e são as pessoas que vão procurar
melhores condições noutros países, e ainda há uma terceira, que é as pessoas que têm afinidade com outros países e que se mudam para viver lá. Eu, por exemplo, teria dificuldade de dizer onde é que eu quero viver, porque eu vivo em Portugal e gosto muito de Portugal, mas se me perguntarem, eu não tenho terra. Eu digo que eu dizia mesmo em criança, eu não tenho terra. Eu ouvia todas as pessoas dizerem eu sou da terra A, da terra B, e eu achava aquilo muito estranho, porque eu não tinha terra. Porque eu considero que era e considero ainda que era uma cidadã do mundo. Eu dizia que era uma cidadã do mundo. E ainda hoje eu penso isso. Eu hoje vivo em Portugal. Eu não sei se irei viver toda a minha vida em Portugal. Tudo depende, não é? Eu procuro seguir mais o fluxo. Neste momento faz-me sentido e gosto, e é um país interessante, é muito acolhedor, mas cada um procura aquilo que faz sentido para a sua história, para o seu processo e para aquilo que tem a fazer em termos da sua programação existencial. Agora, em estrangeirismologia, na página 1, linhas 1 e 2. Big Picture da era da Heurebex. De quais maneiras podemos obter hoje uma visão de conjunto dos bastidores da Big Picture da era da Heurebex com suas manifestações intra- e extrafísicas? Aqui o Big Picture é no sentido de, é esta visão de conjunto, é nós procurarmos, nós ter esta visão de conjunto, tendo a noção que será limitativa, não é? Porque tem a ver com o nosso nível de lucidez. Eu posso ter uma visão de conjunto hoje da era da Heurebex e posso ampliar e ter uma visão maior, mas em relação àquilo que eu posso ver, tem muito a ver com o que já falámos durante a tertúlia sobre estes dois itens que falo, só um instante, da era da reurbanologia e a aceleração da história humana, portanto estão muito interligadas, não é? Ter esta noção, só o ter esta noção já é ter alguma visão de conjunto. Agora a pergunta de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a terra aqui. Patologia, página 2, linha 6, de baixo para cima. Poderia comentar a mediação intercultural? A mediação intercultural pode acontecer em várias áreas, não é? Pode fazer este trabalho de mediação intercultural. Agora estou-me a lembrar, por exemplo, algumas áreas que eu tive a possibilidade de conhecer. Por exemplo, na área da saúde, eu vi alguns hospitais estarem preocupados precisamente por causa destes movimentos migratórios, e estive em alguns eventos em que as equipas multidisciplinares se reuniam à procura de perceber, reuniam-se com as comunidades principais. Existem algumas comunidades que predominam, por exemplo, em algumas cidades, na cidade de Lisboa, e vi as equipas multidisciplinares reunirem-se com membros das comunidades representadas, dessas comunidades que migraram, para procurar aqui encontrar informação que seja útil para prestar um melhor serviço a essas comunidades. Isto pode ser um exemplo de mediação de culturas, portanto, procurar perceber como é que é aquela cultura, conhecer a cultura e, com isso, procurar que essa cultura também se integre na cultura onde está atual, mantendo o respeito pela cultura de cada um. Acho que é um tipo de paradiplomacia, né? É. Uma vertente da paradiplomacia. Agora, em holoculturologia, na página 4, você poderia comentar o item 2, aculturação? Aqui estes sistemas, estes 5 sistemas socioculturais, antes de comentar isso, eu trouxe estes exemplos mais para chamar a atenção que nós podemos olhar de vários vieses as coisas, não é?
Nós sabemos que há fenómenos e sistemas socioculturais que trazem coisas menos positivas, quando, por exemplo, uma cultura engola outra, não é? Não é isso. Aqui é o viés positivo. E todas estas manifestações sociológicas que acontecem, se nós olharmos numa perspectiva mais sobrepairadora, conseguimos perceber que existe aqui também um lado de reurbanização, não é? Nestes fenómenos sociais que estão a acontecer. Portanto, eu quando olho para estes fenómenos, eu vejo que existem aqui aspectos que estão a contribuir para a reurbanização, olhando neste viés positivo, não é? E aqui a questão da... Só aqui ver... A aculturação é um desses fenómenos em que todos eles acabam por trazer a esta partilha de uma cultura e outra. Este fenómeno que quer dizer é que há, de alguma forma, desculturação parcial, ou seja, a pessoa deixa algumas das suas referências que traz e há um espaço de adaptação à nova cultura, há algo de novo que vem. Acima de tudo, neste ponto, o principal é sobressair a flexibilidade cognitiva associada a este movimento, não é? Quando eu saio das minhas referências e me abro ao diferente e até integro algumas coisas, não aqui por uma questão de me ser imposto, não é? É uma coisa que acontece naturalmente, cria algum nível de flexibilidade cognitiva e isto é positivo também. Já aproveitando para você comentar também o item 5, para a aculturação. Para a aculturação é haver esta partilha, esta troca, este enriquecimento a partir da interação com culturas mais evoluídas, que pode ser através das projeções, não é? Projeções conscientes, as projeções lúcidas, como até vivências no curso intermissivo. Não é? Este contacto com as comunexes avançadas e também as próprias equipas de amparadores, não é? Este contacto com uma informação que já está num outro patamar. E isto é para a aculturação, isto faz a ponte com aqui a ortopensata, a primeira ortopensata que diz: aculturação, sejamos aculturados de preferência pelos padrões das qualidades evolutivas do Holopensene de comunexes evoluídas. Essa ortopensata explica bem, né, essa questão da paraculturação. Né? Agora a pergunta de Biene, na Suíça, do Marcelo Brivilati. Aí na Fatologia, página 2, você cita o Parlamento Europeu, entre outras instituições. Em outubro do ano passado, tivemos o prazer de estar vivenciando naquele ambiente uma experiência em grupo, onde o senso de abertismo cultural fica evidenciado, na minha opinião, em função dos propósitos daquela instituição, que é a voz máxima de 28 nações da Europa. Quais foram suas percepções naquele momento e que lhe chamaram a atenção para corroborar com o tema do seu verbete? Obrigada pela pergunta deste amigo evolutivo especial. Começo por dizer que cada um que tem a oportunidade de experimentar, e não posso deixar de referir que vai haver um encontro de intermissivistas em Estrasburgo. É uma oportunidade de as pessoas se encontrarem, de partilharem as suas experiências, cada um que vive no seu país, trazer a sua cultura. Há aqui uma interação, partilha de conhecimentos e, ao mesmo tempo, também há aqui um processo de colaborar neste trabalho de reurbanização planetária, ao estarmos a levar novamente um encontro de conscienciologia para outro local. Portanto, estamos a levar para a Europa, podemos estar a criar a possibilidade, cada um, de contribuir que outras consciências possam acessar este tipo de informação. Não posso deixar de referir isto.
Em relação ao Parlamento, é uma organização que está virada, precisamente para esta tentativa de universalismo e, de facto, embora utilizem o princípio da descrença, cada um tenha as suas experiências, mas, de facto, quando se entra, pela minha experiência, aquilo que eu posso dizer é que quando se entra no Parlamento, há, de facto, uma mudança de ambiente. É preciso haver aqui amparo para este trabalho de reurbanização, não é? E isso é muito claro neste local, todo o campo que se forma naquele local para possibilitar a interação dos vários países que fazem parte para chegarem a consensos que envolvem todas as consciências e que envolvem uma diversidade enorme e que tem subjacente uma série de interesses políticos, sociais, culturais, educacionais. Portanto, é preciso haver aqui muito discernimento. E isso só é possível com uma boa equipa extrafísica, na minha perspectiva. Bom, agora a pergunta de Colônia, na Alemanha. Parabéns à verbetógrafa, por escolher um tema muito importante, porém algumas vezes delicado e antagônico, como é a aceitação do uso da burca. Gostaria que esse aqui você já falou, o primeiro antagonismo, que é o antagonismo abertismo consciencial, aceitação de atrocidades culturais. Aí o outro, o antagonismo valores de cada cultura, valores universais. Porque nem sempre os valores, aliás, grande parte das vezes, os valores culturais não têm subjacente o princípio do universalismo, não é? A ideia é irmos ampliando para que cada vez mais as culturas onde estamos inseridos, reforço a questão de nos focarmos naquilo que nós podemos fazer, cada um de nós, não é? Trazendo os nossos valores onde estamos, trazendo o nosso exemplo para as culturas onde estamos inseridos, para que a partir daí possamos dar o nosso micro contributo, que não deixa de ser um contributo. Portanto, a ideia é cada vez haverem mais valores universalistas nas várias culturas, mas isto é um processo. Você já respondeu essa questão, ela pede aí o uso da burca, que é exatamente isso, é o antagonismo abertismo consciencial e aceitação de atrocidades culturais. Até que a burca tem até piores, né, do que outros. Lá na África, infibulação e outras coisas mais são até piores. Mas você já chegou a comentar sobre isso. Agora a pergunta de Matozinhos, em Porto. Patologia, página 2, linha 10. Ela pede para comentar o Holocarma das Nações. O Holocarma das Nações tem a ver com por exemplo, aquilo que nós estamos a viver. O Holocarma é a lei de causa e efeito, não é? Portanto, as nações estão a receber o resultado daquilo que fizeram ao longo da sua história. E estes movimentos migratórios são reflexo disso também. Outro você já comentou, a barreira linguística como primeira dificuldade. Se quiser falar mais alguma coisa, ou também você já comentou, o movimento migratório em busca de melhores oportunidades. A barreira linguística, de facto, é uma barreira, passa a redundância, mas e daí o interesse de nós procurarmos falar várias línguas, se possível, até porque aumenta o nosso dicionário, não é, mental, mas não é impeditivo de estabelecermos a comunicação com os outros, não é? Mais uma vez, aquilo que eu quero deixar bem marcado é o olhar traforista sobre as coisas. Eu posso pensar, eu não vou conseguir comunicar com aquelas consciências porque eu não falo aquela língua, ou, em vez disso, eu não falo aquela língua, mas vou ver como é que eu consigo chegar lá e comunicar. São duas abordagens distintas, cada um escolhe a sua, eu prefiro a segunda, agora cada um escolhe por si.
Aí. Bom, Luísa, nós estamos chegando aqui ao final. Gostaria de saber se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o seu verbete, acrescentar algo que não foi abordado, se você quer algum tema que você gostaria de comentar e não foi abordado aqui nas perguntas. Quero essencialmente agradecer a experiência, mais uma vez, que é muito bom estar aqui e recomendo a quem não tenha passado pela experiência e deixar muito marcada esta questão das consciências se focarem naquilo, este olhar traforista, nesta visão otimista, realista, e que isso seja a ponte de contacto entre consciências. Muito bom, nós agradecemos então mais esse verbete da professora Luísa, muito bom, assim, muito abrangente. Esperamos, né, que você volte em breve. Quando que você vai viajar agora? Não, você vai voltar para Portugal? Sim, depois vou voltar para Portugal no final do mês e, em princípio, quem sabe para o ano cá estarei de novo. Vamos ver. E então agradecemos aqui a todos os participantes, aqui os tertulianos, as perguntas dos teletertulianos, agradecemos a equipe aqui, a Adriane, a equipe da Enciclosapiens com a Terezinha, a equipe de suporte com o Robson e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 21 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. Terezinha Mello com 4ª semana da Holotecologia, Fernanda com o curso Síndrome do Impostor, Bernadette Spironello com 3ª edição do curso Reciclagem da Pensanidade Religiosa, mas antes a Rosângela Piccoli com Amigos da Enciclopédia. Olá, estou aqui para convidá-los a participar do Amigos da Enciclopédia, que é um projeto supra-institucional da Conscienciologia. Esse projeto, ele sustenta o tertuliário, que apresenta diariamente tertúlias online, gratuitamente, sustenta o Holociclo com milhares de dicionários, revistas, periódicos e enciclopédias localizadas aqui no CAEC, e a Holoteca, coleção com milhares de artefatos do saber, entre eles mais de 90 mil livros, inclusive a biblioteca pessoal doada pelo professor Valdo Vieira. Se você se identifica com esse projeto, se inscreva no programa Amigos da Enciclopédia. Além de você contribuir com esse patrimônio evolutivo da humanidade, você terá acesso ao programa Holoserve, onde você vai acessar 41 obras da Conscienciologia. Então, você pode entrar em contato aqui com o CAEC, DDD 45 2102 1499. E também pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para a 4ª semana da Holotecnologia, que vai acontecer de 22 a 30 de setembro deste mês, aqui no CAEC, com o tema Praticando o Colecionismo Interassistencial. São várias atividades que vão ocorrer nessa semana. No dia 22 e 23, nós teremos uma programação temática, que será o Circo Mentassomático, que ele ocorre das 9 às 10h45, com o tema Colecionismo Interassistencial. E na tertúlia matinal do domingo, do dia 23, terá o Colecionismo de Valdo Vieira, apresentado pelo professor Everton Santos. Teremos também, na abertura, a Museologia e Conscienciologia, que será com a mostra de coleções. De 28 a 30, teremos o curso Holotecologia e Cosmovisiologia, na sua 5ª edição, aqui no auditório do CAEC. Após a pessoa fazer a inscrição, ela vai receber também de presente a revista Holotecologia, na sua 3ª edição. As inscrições são feitas aqui na recepção do CAEC, prefixo 45 2102 1499. E lembrando que as vagas são limitadas. Obrigada. Boa tarde a todos. O CIEC gostaria de convidá-los para participar da próxima turma do curso livre
livro Síndrome do Impostor, da professora Adriana Kawati. Nesse livro, ela relata ali a sua experiência, né, para a superação dessa psicopatologia, como que ela fez, as técnicas de autopesquisa que ela aplicou, ou seja, fazer todo um processo de superação pela autocientificidade. Então, ela vai trazer no curso, né, toda essa realidade dessa síndrome que se caracteriza quando a pessoa, por mais que os demais colegas, seja de profissão, da vida pessoal, conseguem reconhecer nela talentos, habilidades, competências, mas ela mesma não consegue reconhecer, tendo essa sensação equivocada de estar sendo uma fraude, de estar sendo uma impostora, como se ela fosse ser surpreendida ali, os demais fossem ver que ela não é boa o bastante. Então, no curso que vai ocorrer agora, dia 22 e 23 de setembro, nesses próximos sábado e domingo, vai ter também a participação do professor Alvarez Dantas, que desde 2012 ele pesquisa sobre o tema autotraforologia, né? Ou seja, sobre os trafores pessoais, talentos, traço-força pessoal. Então, os dois juntos vão estar aplicando aí técnicas, né, e outras atividades, além da parte teórica, para que a própria pessoa possa diagnosticar, né, qual o percentual dessa síndrome, né, de algumas características que a pessoa pode ter, e também uma autoprescrição para superação. Então, as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 2102 1499 45 é o código de FOS. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A Simpar Pré-IC da Paremiologia, em parceria com a CIP, convida você para o curso da terceira edição da reciclagem da pensenidade religiosa, nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, com 2 campos bioenergéticos. Local do curso no Polo do Discernimento, no bairro Cognópolis, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. As inscrições estão sendo feitas na CIP de segunda a sexta-feira, no horário das 14 às 16 horas, nos telefones 45 21 02 14 21 ou 45 21 02 14 22. Você é nosso convidado, contamos com você. Até mais. O título do verbete de amanhã é Senso de Timing Assistencial. A especialidade é Interassistenciologia. Verbetógrafa, professora Terezinha Mello. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde. Até amanhã.